Fala galera, beleza? Nossa primeira aula de Química, vamos estudar a linguagem da química, substância e mistura, beleza? Para começar, eu vou lembrar para você qual é o objetivo da química, o que a química estuda. Então vamos lá pessoal, ó. A química estuda os materiais e as suas transformações, legal? A química a gente vai ver durante o ano, ela é dividida em tópicos. Então você tem a química geral, você tem a físico-química, você tem a química orgânica, beleza? A química, então, estuda todos os materiais que a gente tem no universo e as transformações desse material, certo? Desses materiais. A gente vai estudar energia envolvida num processo químico, a gente vai estudar velocidade de reações, tranquilo? Então, cada parte da química tem uma finalidade de estudo. Ok? Pessoal, para estudar substâncias e misturas, a gente faz uma introdução inicial, legal? Então eu vou lembrar para você agora o que é matéria, o que é material, o que é objeto. É aquela parte que a gente estuda bem no início da química mesmo. Então vamos lá, ó. Definição de matéria é aquela que você traz lá do ensino fundamental. O que o professor disse para você? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Se tiver massa, se pesar e ocupar lugar no espaço, você vai chamar de matéria, legal? Por exemplo, ó, ouro. Ouro tem massa, ocupa lugar no espaço. Então, ouro é exemplo de matéria. De boa? Madeira. Também é exemplo de matéria, porque madeira tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora, um detalhe interessante, ó. Normalmente, quando eu penso em matéria, eu estou pensando no todo. Então, se você imaginar, se você pensar em todo o ouro que tem no planeta, você está pensando na matéria ouro. Legal? Se você imaginar, se você pensar em toda a madeira que tem no universo, você está pensando na matéria madeira. Joia? Então, relacione matéria com o todo. Beleza? Agora venha comigo aqui, ó. Material ou corpo. Lá é matéria, aqui é material ou corpo. Qual é a definição de material ou corpo? É uma porção limitada da matéria. Certinho? Então seria assim, ó. Pense em todo o ouro do universo. Gente, você está pensando na matéria ouro. Agora, pense numa barra de ouro. Uma barra de ouro é um pedaço de ouro, é uma porção limitada de ouro. Então, nesse caso, você está pensando em um material. Aqui, ó, barra de ouro, exemplo de material, o corpo. Legal? Quando você pensa em toda a madeira do universo, você está pensando na matéria madeira. Agora, se você pensar num tronco de árvore, você está pensando numa porção limitada da madeira, não é? Um pedaço de madeira. Aí você está pensando no material ou corpo. Joinha? E objeto? Qual é a definição de objeto? Objeto é um material que tem utilidade ao ser humano. Por exemplo, ó, todo o ouro do universo, matéria ouro. Uma barra de ouro, material ou corpo. Agora imagina uma aliança, um anel de ouro. Gente, um anel de ouro é um material que tem utilidade ao ser humano. Então você vai chamar um anel de ouro de objeto. Legal? Toda a madeira que tem no planeta, matéria madeira. Um tronco de árvore, material, porque é uma porção limitada, né, da matéria. Agora, pensa numa cadeirinha de madeira. Uma cadeira de madeira tem utilidade ao ser humano? Sim. Então você vai chamar isso de objeto. Tá ok? Então, ó, isso aqui é muito difícil aparecer em provas, mas é legal você ter essa noção. Joinha, essa noção inicial. Tranquilo? Então, beleza, beleza. Pessoal, ainda dando, né, continuidade à parte básica da química, legal? A gente vai fazer agora a representação de átomo, de elemento, de molécula, substância, ok? Se você entender essa parte básica legal, o resto fica fácil, beleza? E assim, gente, ó, se você já tiver legal nessa parte aqui, já pode pular direto para fazer os exercícios, ok?
pode dar até uma aceleradinha para você rever a teoria se for necessário, mas se você já tiver bacana, já pode ir direto para as listas de exercícios. Beleza? Então vamos lá. Ó, átomo ou elemento. Eu vou mostrar para você como a gente representa isso na química. Vamos lembrar. Ó, se você for representar usando uma letra só, essa letra tem que ser uma letra maiúscula. De boa? Se você usar duas letras, uma tem que ser maiúscula e a outra tem que ser minúscula. Tá joia? Então, quando você vir uma letra maiúscula sozinha ou duas letras, uma maiúscula, a outra minúscula, você está fazendo a representação de um átomo ou de um elemento. Beleza? Você pode dizer que esse N maiúsculo é o átomo de nitrogênio ou elemento químico nitrogênio. Esse Ca aqui é o átomo de cálcio ou elemento químico cálcio. Joinha? Agora, pessoal, a próxima definição é a definição de molécula. Como a gente representa molécula na química. Seguinte, eu vou te falar uma coisa aqui agora, só que a gente estuda com mais detalhe lá na frente, tá? Lá em ligações químicas vai ficar mais claro para você. Só vou dar uma adiantadinha aqui para o pessoal assim que está um pouquinho mais avançado. Para você ter uma molécula, você só pode ter ligações covalentes no composto. E para ter ligações covalentes no composto, você tem que estar ligando um ametal em outro ametal. Joia? Se você ligar ametais, ametal com ametal, a ligação é covalente e você chama a estrutura, você chama de molécula. Legal? Como é que eu represento molécula? Pessoal, tem dois jeitos. Olha para mim aqui, ó. N tripla N. Eu coloco átomos, ok? E coloco a ligação entre esses átomos. Detalhezinho, esse tracinho que eu faço aqui é a tal de ligação covalente. Quando a gente tem ligação covalente na química? Quando você tem um ametal ligado num outro ametal. Joinha? Então aqui eu tenho a representação de uma molécula. Gente, será que as moléculas sempre têm um único elemento químico? Não. Eu posso ter assim, por exemplo, ó, H, simples O, simples H. Isso daqui representa também uma molécula na química. Toda vez que tiver essa ligação aqui entre os átomos, você tem a representação de molécula. Essa ligaçãozinha, esse tracinho, ligação covalente. Joinha? Esse daqui é um jeito de você representar a molécula. Tem um outro jeito. Olha para mim. Aqui eu tenho nitrogênio. Beleza? Eu tenho dois átomos de nitrogênio. Então eu vou colocar N2. Se eu colocar assim, ó, N tripla N, eu estou mostrando a ligação. Eu estou mostrando a estrutura. Eu vou chamar isso de fórmula estrutural. Se eu colocar desse jeito, assim, ó, N2, eu vou chamar de fórmula molecular. Tranquilo? Qual é a fórmula estrutural da água? Tá aqui, ó, H simples O simples H. Como é que vai ser a fórmula molecular da água? H2O. Certinho? Pessoal, então, ó, isso é importante para você começar a pegar a linguagem da química. Se eu colocar uma letra sozinha, maiúscula, ou duas letras, uma maiúscula, outra minúscula, eu vou chamar de átomo ou elemento químico. Certinho? Se eu tiver esse índice aqui, ó, aqui eu só tenho um N maiúsculo, mas tem o índice. Sem o índice é átomo ou elemento. Se tiver esse índice aqui, você vai ter uma molécula. Tranquilo? Beleza? Beleza? E se eu tiver mais de uma letra maiúscula, aí com certeza vai ser também a representação de uma molécula. Mas isso, se você tiver mais de uma letra maiúscula e tiver apenas ligação covalente. Se tiver ametal ligado em outra metal. Beleza? Agora dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Composto iônico. Qual é a definição de composto ou fórmula iônica? Gente, é quando nós temos um metal ligado em ametal. Lembrando que isso vai ser discutido depois, ok? Ó, ametal com outro ametal é ligação covalente. Se você tiver só ligações covalentes, você vai chamar de molécula. Agora, se você tiver pelo menos um metal
pelo menos uma metal, a ligação é iônica. Aí você não pode chamar mais de molécula, você vai chamar de composto iônico. Notícia boa, ó, a ligação covalente a gente representa por tracinho, assim, ó, desse jeito aqui, esse tracinho representa uma ligação covalente, a metal com a metal. A ligação iônica, pessoal, nós não representamos a ligação, a gente sempre pega o metal e encosta no ametal, você não faz representação física. Então, por exemplo, ó, NaCl. A gente vai aprender mais à frente que o NaCl, pessoal, ele só tem ligação iônica, porque você está ligando o sódio, que é um metal, no cloro, que é um ametal. Então, o NaCl é um composto iônico, tá certo? Veja que eu não ponho um tracinho entre o Na e o Cl, porque agora é metal e ametal, é ligação iônica. Ela não tem representação física. Você simplesmente pega um átomo e encosta no outro. Mais um exemplo, ó, Ki. O K é o potássio, é um metal. O iodo é um ametal. Metal e ametal é ligação iônica. Aí você vai ter um composto iônico. Joinha? Não pode chamar de molécula, viu? Molécula é quando você só tem ligações covalentes. Se pelo menos uma ligação for iônica, você vai chamar o composto de composto iônico. Tranquilos? Beleza? Gente, agora eu vou falar para você o que é uma substância pura. Toda substância é pura. Então eu não preciso usar esse pura. Eu posso falar só substância. Então, num vestibular, lá no Enem, pode vir só substância ou pode vir substância pura. Você, né, opta se usa substância pura ou se usa substância. O que seria? Olha aqui para mim, ó. Reunião de moléculas ou fórmulas iônicas ou compostos iônicos iguais. Tá certo? Se eu pegar um recipiente e colocar todas as moléculas iguais dentro dele, eu vou ter uma substância pura. Se eu pegar um recipiente e colocar fórmulas iônicas, todas elas iguais entre si, eu também vou ter uma substância pura. Joinha? Então, substância pura é quando eu tenho moléculas iguais reunidas ou fórmulas iônicas ou compostos iônicos reunidos. Como é que eu vou representar? Moçada, eu uso a fórmula H2O, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, poderia colocar NaCl. Então, olha só que interessante, ó, átomo e elemento químico têm a mesma representação. Uma letra maiúscula sozinha ou duas letras, uma maiúscula, outra minúscula. Pessoal, molécula é quando tem só ligações covalentes. Composto iônico é quando tem pelo menos uma ligação iônica. Agora, a substância, ela tem a mesma representação da molécula ou do composto iônico. Então vamos lá, ó. Se aparecer esse N maiúsculo no vestibular, o que você vai dizer? Átomo ou elemento. Agora, se aparecer H2O, o que você pode dizer? Que é uma molécula ou que é uma substância. Joinha? E se aparecer NaCl, você pode dizer que é um composto iônico ou pode dizer que é uma substância. Tá certo? Então essa daí é a representação, né, inicial que a gente estuda na química para você começar a entender a química como um todo. A próxima etapa aqui é a gente fazer a classificação de substâncias. Pessoal, então a gente vai fazer agora classificação das substâncias. Joia? A gente tem dois tipos de substâncias. Tem as substâncias simples e as substâncias compostas. Quando você vai dizer que a substância é simples? Quando ela tiver um único elemento químico. Beleza? Quando a substância vai ser composta? Quando ela tiver dois ou mais elementos químicos. Vamos aos exemplos. Ó, se eu pegar assim, N2, eu tenho, moçada, um único elemento químico, nitrogênio. Então aqui nós temos uma substância simples. Mais um, O3. No O3 eu tenho 3 átomos de oxigênio.
mas o elemento químico é único, é o oxigênio. Como só tem um elemento químico, você vai ter uma substância simples. Mais um exemplo, eu vou pegar o P4. O P4, galera, também é uma substância simples, porque só tem um elemento que é o fósforo. Joinha, beleza? Bom, agora, pessoal, a gente precisa, como você vai prestar, com certeza, né? Alguns de vocês aí vão prestar medicina, numas faculdades um pouco mais assim, concorridas, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Ó, eu tinha falado para você que quando tem uma letra maiúscula sozinha, ou duas letras, uma maiúscula, outra minúscula, você representa átomo elemento químico. Isso está certo, ok? Só que é o seguinte, os gases nobres, pessoal, os gases nobres, eles são substâncias simples, beleza? E eles são representados através de uma letra maiúscula ou duas letras, uma maiúscula, outra minúscula. Então, por exemplo, ó, hélio. O hélio a gente representa assim, ó. A gente representa H maiúsculo e minúsculo, beleza? Pode falar que o He é um átomo? Pode. Pode falar que é um elemento? Pode. Só que você vai poder falar também que ele é uma substância simples, certo? Porque os gases nobres, a gente vai aprender mais à frente, eles não precisam fazer ligações químicas para estabilizar. Então, na natureza, os gases nobres ficam sozinhos. Aqui eu posso colocar também, por exemplo, ó, Ne, neônio, tá? E assim por diante. Todos os gases nobres vão ser representados sozinhos. E para gás nobre você vai poder dizer tudo. Você vai poder dizer que ele é um átomo, vai poder dizer que ele é um elemento químico, vai poder dizer que ele é uma substância simples. Isso acontece também com os metais, pessoal. Ó, os metais, na natureza, eles podem ser representados só pela fórmula, aliás, só pelo símbolo, né, do átomo. Então, se você colocar Fe, você está representando um átomo de ferro, o elemento químico ferro, e você pode dizer que ele é uma substância simples, tá certo? Uma substância simples metálica pode ser representada através de seu símbolo apenas. Joinha? Mais um exemplo, ó. O Cu também é um metal. Eu usei uma letra maiúscula, outra minúscula. Então eu posso dizer átomo de cobre, eu posso dizer elemento químico cobre e eu posso dizer substância simples cobre. Tá certo? Então, gases nobres e os metais são substâncias simples e eles são representados de forma monoatômicas. Os ametais, por exemplo, ó, nitrogênio, oxigênio, aí eles precisam ter um índice, porque eles vão ter a ligação covalente entre si. Só que ligações químicas é um assunto que a gente estuda depois. Beleza? Agora aqui, moçada, ó, substância composta tem dois ou mais elementos químicos. Então, por exemplo, ó, H2O é uma substância composta. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Se eu tiver dois ou mais elementos, é uma substância composta. Beleza? Mais um exemplo, NaCl. Ó, NaCl, dois elementos químicos. Aqui a gente tem uma substância composta. Mais um, H2SO4. Gente, H2SO4 tem o hidrogênio, certo? O enxofre e o oxigênio. 3 elementos químicos. 2 ou mais elementos químicos, você vai ter uma substância composta. De boa? Certo? Então, a gente fez a classificação de substâncias, né? E você pode dizer se ela é simples ou se ela é composta. Galerinha, vamos resumir tudo que a gente falou? Dá uma olhadinha aqui, ó. Resumo. Quando aparecer uma letra sozinha, maiúscula, ou duas letras, uma maiúscula, outra minúscula, a gente está representando o átomo ou elemento químico. Beleza? Pessoal, a representação de átomo ou elemento, nós vamos chamar de símbolo.
Então aqui eu tenho o símbolo do átomo de cloro, o símbolo do elemento químico cloro. Aqui eu tenho o símbolo do átomo de flúor, o símbolo do elemento químico flúor. Símbolo. Não pode falar fórmula para elemento, tá? Agora, a molécula ou um composto iônico ou a substância, a gente representa do mesmo jeito e é através da fórmula, tá? Por exemplo, ó, N2, isso aqui é a fórmula do nitrogênio. CO2 é a fórmula do gás carbônico. E eu disse para você, quando for gás nobre ou metal, você pode chamar de substância mesmo sendo monoatômico. De boa? Então, ó, para átomo elemento é símbolo, para molécula, composto iônico ou substância, eu vou chamar de fórmula. Eu não posso dizer que essa daqui, ó, é a fórmula do elemento flúor. É o símbolo do elemento flúor. Se eu tivesse F2, aí seria a fórmula da substância flúor. Toda vez que tem índice ou mais de uma letra maiúscula, você tem a fórmula de uma substância. Legal? Pessoal, aqui só para dar uma esclarecida nisso, 2 exercícios bem rápidos. C6H12O6, a gente vai aprender um dia a fórmula da substância composta glicose, tá? Então aqui nós temos a glicose. Eles podem perguntar para você numa prova quantos átomos tem na glicose e quantos elementos tem na glicose. Então vamos primeiro descobrir quantos elementos tem. Pessoal, o carbono é um elemento, o hidrogênio é outro elemento, o oxigênio é outro elemento. Então nós temos 3 elementos na glicose. Joinha? E o total de átomos? Do elemento carbono, eu tenho 6 átomos. Ó, o índice ele te dá o número de átomos na fórmula, na molécula. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Se eu somar tudo, 6 com 6, 12 com 12, 24. Então a gente tem 24 átomos. Então cuidado, hein? Não vamos fazer confusão. Ó, o número de elementos, 3, carbono, hidrogênio e oxigênio. Átomos, você conta todos que estão presentes na fórmula. Agora, outro exercício que costuma aparecer em algumas provas, ele representa o átomo, pessoal, por bolinhas, tá certo? E aí, bolinhas iguais representam o mesmo elemento, bolinhas diferentes representam elementos diferentes. Então a gente tem esse sistema aqui e a gente vai juntos determinar quantos átomos tem aqui dentro, quantas moléculas tem aqui dentro, quantas substâncias tem aqui dentro. Joinha? Então vamos lá, vai. Primeiro o número de átomos. Cada bolinha representa um átomo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 átomos dentro desse sistema. 8 átomos. Um átomo, quando liga num outro átomo, ele cria uma molécula. Então, moléculas, eu tenho 1, 2, 3, 4, e eu tenho 4 moléculas. 4 moléculas. Ô, gente, agora, o número de substância. Me ajuda aqui, por favor, ó. Essa substância aqui é igual àquela ali, certo? Porque ela tem o mesmo elemento químico, não é? E são 2, 2. Então, isso daqui são 2 moléculas que representam a mesma substância. Então aqui você vai contar uma substância. E embaixo a mesma coisa, ó. Você tem 2 moléculas, ok? Só que os átomos ligados são os mesmos. Então é a mesma substância, ok? 2 moléculas representando a mesma substância. Então eu tenho uma substância mais uma substância, eu tenho 2 substâncias. Quantos elementos químicos eu tenho aqui? 2 elementos químicos. Pessoal, essas bolinhas brancas aqui são átomos do mesmo elemento. E essas bolinhas laranjas aqui são átomos do mesmo elemento. Então eu tenho 2 elementos. Ó, um elemento, tá? 2 elementos no total. Ok? A gente, na próxima parte do assunto aqui, a gente vai ver o que é uma mistura. Ok? Até mais.